Então, passo a palavra agora para o Rolf, para a Lorena, para o Felipe, que vai, então, começar a parte prática usando o CITES, o pacote em R. Bom, Rolf? Olá, bom dia. Estão me Bom escutando? dia, estamos. Ótimo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só falar um pouco da dinâmica, né? A gente preparou uns notebooks lá no Kaggle. Vou compartilhar. E vou tentar acompanhar o chat aqui, deixei ele aberto. E, na medida do possível, a gente vai interagir aqui com o chat, mas eu queria pedir para que vocês coloquem as perguntas lá no Carry Answers, né, do Zoom. Então, acho que quando vocês entrarem no Kaggle, quem acompanhou ontem já deve saber como é que faz, né, para fazer uma cópia do notebook. Os notebooks no Kaggle são scripts, né, são documentos que têm tanto código quanto texto. Para vocês encontrarem hoje vocês vão procurar no Kaggle a conta do Brasil Data Cube, aqui, usuários, e aparece aqui em Code a lista dos notebooks que foram trabalhados aqui no workshop, né? Os de hoje vão ser esses dois aqui. A gente vai começar com esse primeiro. Em seguida, a Lorena vai explicar um pouco a parte de clustering, né, de avaliação de amostras. E no final a gente conclui novamente voltando para esse primeiro notebook aqui. Então, para vocês fazerem uma cópia, vocês clicam em cima do notebook. Eu não sei qual é o nome do botão que aparece aqui, mas deve aparecer alguma coisa para você clonar ou copiar para o usuário de vocês. Então, vocês ficam com a cópia desse notebook no usuário de vocês, e aí sim vocês são capazes de editar, né? Aparece esse botão aqui, quando vocês tiverem feito essa cópia, tá? Então, eu vou clicar o Copy Edit. Obrigado, Ivo. Ok, Open. Aparece esse versos aqui. Acho que é esse aqui, né? Rolf, talvez desligar sua câmera para... Tá travando um pouquinho? Talvez Tá, só vou desligar então. deixar compartilhamento. Isso. Para não travar tanto. Tá, quando travar, eu acho que meu áudio tá travando um pouco, e de vez em quando acho isso aí. Ótimo. Você colocar no chat mesmo. Eu vou acompanhar aqui. Eu acho que fica melhor. Peço desculpas aí pela falha técnica da minha internet. Mas vamos lá. Então, um pouco de introdução aqui. O pacote CITES, né, que ele veio da sigla, né, Satellite Series, de grupo do Gilberto, do Gilberto Câmara, do Gilberto Ribeiro, da Karine, dos alunos de doutorado e de mestrado, e passou por várias fases, né? A gente chegou nessa fase aqui, uma fase mais madura, onde a gente acessa os recursos para fazer classificação de séries temporais um pouco mais assim, voltado para a web, né? Então, são serviços web, são imagens que podem ser acessadas via requisições web, e não um ambiente em que a gente tem que ter algum software proprietário para poder ter acesso a esses recursos, né? Então, esse produto é aberto com tecnologia
Alô? Vocês estão escutando? Estamos escutando, Rolf. Está travando bastante, pelo menos para mim aqui. Não sei se para todo mundo, né? Tá travando um pouco, sim. Não sei o que você pode fazer, Rolf, para melhorar um pouquinho aí. Se Tá. tem algo para fazer. Porque hoje é dia da semana e eu tenho 3 filhos e cada um fica no computador com aula online, né? Todos estão em aula agora. Vamos tentando. Tá dando para... E tem, acho que... eu não sei, não tem como diminuir a resolução do meu compartilhamento aqui. Ó. O que poderia fazer é alguém compartilhar. Acho que melhoraria e falando e a pessoa, acho Lorena, que poderia ser uma solução. Sim. Se quiser, eu posso compartilhar, Rolf. Pode? Então vai, Felipe, por favor. Obrigado, Felipe. Vamos diminuir a carga do Rolf para ficar só a voz dele, né? Talvez melhore. Claro. Então, só um minutinho, deixa eu colocar aqui pra gente. Pessoal, só confirma para mim se vocês estão vendo a tela do Kaggle. Legal. Sim. ¿Puede incrementar la fonte un poquinho, por favor? Sim. Melhorou? Isso. Tá. Legal. Beleza, então, vocês estão me escutando agora, né? Sim. Tá, espero que agora funcione melhor. Então, vamos lá. Então, aqui, o Kaggle, ele tem esse ambiente no meio, vocês estão vendo um documento, né? Eu estava falando que o CITES está numa fase agora em que ele está mais voltado para esses recursos disponíveis livremente na web, né? Não acessa, ele não é dependente de um sistema proprietário ou que é mantido numa tecnologia que não seja web. E o Kaggle é uma demonstração desse tipo de solução, né? A gente transfere para um ambiente do Kaggle um conjunto de softwares e ele consegue reproduzir tudo que a gente consegue fazer dentro do BDC, dentro da plataforma computacional que a gente tem disponível no INPE. Então, o Kaggle é uma plataforma de computação que permite a gente ter 16 GB de RAM, alguns GB de recursos de dados e alguns processadores para processar essas séries temporais. Então, o que a gente vai fazer hoje é tentar entender um pouco aqui como é que funciona o CITES. Então, esse primeiro momento, eu vou falar um pouco dos principais comandos para vocês entenderem os objetos que a gente manipula no CITES. Mas, para isso, antes, é preciso que vocês estejam vendo essa tela que o Felipe está mostrando, né? Vocês tenham capacidade de clicar numa célula e executar, né? Então, esse triângulo que aparece aí é o triângulo que você roda o comando que está inserido nessa célula, né? E é importante notar uma coisa, o ambiente do Kaggle, ele é baseado em sessão, né? Então, quando você passa algum tempo sem interagir com esse ambiente, ele encerra a sessão e é necessário você rodar todas as células anteriores novamente, tá? Para poder ele carregar novamente as variáveis e os pacotes para a sessão que vocês querem trabalhar. Então, imagino que todos vocês estejam vendo essa tela aí e tendo acesso à execução dessas células, tá? Então tá, o primeiro comando que o Felipe clicou é o comando que vai fazer a instalação dos binários que a gente colocou, tem o CITES como binário e tem mais alguns pacotes que o CITES depende que não estava no ambiente do Kaggle. Então a gente preparou essa forma de instalação para ela, assim, em 10 segundos ele consegue rodar, menos de 10 segundos ele consegue rodar o conteúdo da célula e
a sessão já fica com os seeds e suas dependências, então ele já está funcionando. O segundo comando é um comando do R para carregar os seeds na memória, né? Então ele carrega os seeds e a gente passa a ter a possibilidade de acessar as funções dos seeds. Se você clicar lá e aparecer essa mensagem que está embaixo, Seed Satellite Image Time Series Analysis, versão 0.11, significa que está funcionando, ok? Ele aparece embaixo da célula e vai estar já habilitado para rodar os comandos seguintes, ok? Então, vamos lá. Qual é a proposta de trabalho que o CITES, de forma bem resumida, né? O que é o fluxo de trabalho do CITES e como é que a gente faz para obter, no final desse processo, imagens de uso, de mapas de uso e cobertura da Terra, classificados através de séries temporais e machine learning, né? A primeira coisa que interage, que entra dentro desse sistema, são as séries temporais. Tá? Então, a gente precisa das séries temporais, são dois momentos, tanto para as amostras, né, para um primeiro momento em que a gente vai obter as séries temporais para realizar, então, o treinamento, obter um modelo de classificação baseado em algum algoritmo de machine learning, e um segundo momento, que seria o momento onde a gente vai ter os cubos de dados com séries temporais aparecendo em cada pixel da imagem, né? Em cada pixel daquele objeto espacial que a gente tem, que a gente está acessando. Então, esses dois momentos são momentos chaves do pacote, né? O primeiro é quando você vai trabalhar com as amostras e você precisa, como o Gilberto falou, de um conjunto razoavelmente representativo do seu espaço de classes que você está interessado. E para isso, assim, existem várias ferramentas. A Lorena vai apresentar essa primeira interação aí de samples com clustering, tá? Ela vai mostrar como fazer uma análise da qualidade dessas amostras, detecção de amostras com ruído, e um conjunto de ferramentas para tomar decisão do que fazer com essas amostras, né? Porque o objetivo dessa etapa é aquela caixinha seguinte que está abaixo ali de samples, que é training. Então, essa etapa do training é a etapa onde você vai obter um modelo de classificação que vai ser usado, então, para ler o cubo de dados e realizar a classificação, que seria a etapa seguinte. Então, a etapa do training é uma etapa muito simples. É a etapa que passa das amostras para a classificação. Ela é simples, mas, ao mesmo tempo, é necessário um entendimento sobre como você seta, né, como você coloca os parâmetros de cada um dos modelos que o CIT suporta. A gente vai ver um pouquinho mais para frente quais são esses algoritmos, né? E tem muitos parâmetros envolvendo, e cada um deles tem um parâmetro diferente, né? Uma vez que você tem, então, esse modelo já ajustado, treinado, né, já validado, então a gente tem uma caixinha ali de acurácia para poder justamente verificar se o modelo está adequado ao propósito do pesquisador, né, que está gerando os mapas. Então, é feito a classificação. Eu estou explicando assim, está parecendo que é um pouco linear esse processo, mas, na verdade, esse processo circula, né? Várias vezes você vai fazer um treinamento e a medida de acurácia, e você percebe que está faltando amostra ou que não está boa uma certa classe, então você volta nesse processo de obtenção de amostras e melhoria do seu conjunto de dados para treinamento, tá? Então, a classificação é um processo que envolve muito volume de dados e muito processamento. Então, aí o CITES ele atua como uma ferramenta que vai gerenciar os recursos
da máquina, né? Lá no ambiente do computacional do BDC no INPE, as máquinas elas têm 250 GB, a gente tem máquina de 250 GB de RAM, então são máquinas que têm 48 núcleos. A gente faz então essa divisão dos processamentos em pedacinhos pequenos para a gente explorar toda essa capacidade computacional. Tá? Aqui no Kaggle a gente tem uma capacidade computacional, acho que se o Felipe clicar ali naquele draft session, ele vai mostrar mais ou menos assim, o que a gente tem disponível. Tá? Ele não fala quantas CPUs tem, mas eu já vi aí pelo menos 2 CPUs funcionando. Quando ele passa do 100%, significa dizer que ele já está usando um segundo núcleo. A gente tem 16 GB de RAM, que não é assim, é uma máquina boa, não é ruim, a gente consegue rodar os experimentos que estão colocados aqui razoavelmente rápidos, tá? Eles rodam razoavelmente rápidos, então a gente vai conseguir fazer as coisas com esses recursos sem problema. Então, uma etapa depois da classificação, né, que é a obtenção do resultado da classificação, que são os mapas ou o conjunto das probabilidades associada às classes que você está estudando. E aí é feito toda uma etapa de pós-processamentos para obter uma melhoria nessas imagens, tá? E aí volta novamente a avaliação de acurácia, e o fluxo, então, ele segue de forma não linear, né? Então, há várias voltas aí, e geralmente a gente faz em pequenos, como a gente vai fazer exatamente aqui no hands-on de hoje, a gente trabalha em pequenas áreas, né? E uma vez que essas pequenas áreas mostram boa qualidade na classificação, a gente tem uma ou duas, umas 3, 4, 5 pequenas áreas, e aí a gente, então, parte para com a classificação maior, né? A gente vai processar um tile inteiro do BDC ou uma região maior ainda com um bioma inteiro, né? Então, a gente não vai disparar todo um processamento para usar acesso a dados, memória e capacidade computacional para uma coisa que ainda não está ajustada, né? Então, a gente faz essa parte anterior da obtenção do produto final, que é o que a gente exatamente vai fazer aqui nesse hands-on. Então, continuando, o que é a origem dessas time series, né? Que é essa nuvenzinha que está ali no diagrama. Atualmente, o CID suporta uma variedade de fontes, que a gente chama de cubo de dados, tá? Aqui a gente está listando apenas aquelas fontes que permitem a geração de mapas, porque existem outros serviços, como o SiteVeg e o WTSS, que você acessa de forma avulsa as séries temporais, né? Então, você pode obter amostras com esses serviços, mas eles não geram mapas finais, porque eles não têm essa capacidade de fornecer um conjunto muito grande de séries temporais que formam. Então, essas são as principais coleções que hoje o CID suporta, tá? Estava falando aqui do BDC, da AWS, do Digital Earth Africa, de pacotes do R, do GDALcubes e coleções de imagens locais, que são basicamente arquivos que ficam no HD da própria máquina, ou como no caso do BDC, numa plataforma computacional, né, em que a gente tem acesso a essas imagens de forma mais direta, que é o caso lá do INPE. Então, o ideal é que o processamento fique próximo dos dados. Então, como essa filosofia do CITES é uma filosofia baseada na web, a gente tem a facilidade de reproduzir esses ambientes próximo de onde tiver os dados. Então, no caso se a gente quisesse acessar um
uma coleção da Amazon, a gente abriria uma máquina lá na Amazon, na rede da Amazon, onde a gente teria acesso de alta velocidade nos buckets onde estariam essas imagens. A mesma coisa acontece lá no BDC. A gente teria um ambiente computacional dentro da rede do INPE, onde a gente teria acesso de forma mais rápida às imagens. Hoje a gente tem como fazer esses experimentos aqui usando coleções de imagens locais que estão em pacotes que, além dos CIDs, tem outros pacotes que têm um conjunto de dados que são, digamos assim, para exemplos, para rodar os exemplos. A gente vai ver exatamente esses conjuntos aqui hoje. Então, vamos lá. O cubo de dados e provedores de séries temporais. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de comandos, que essa parte aqui ele não roda, tá? Eu coloquei mais para vocês visualizarem o que seria um comando para ter acesso a um cubo na AWS e a um cubo no BDC. Aí vocês observam o comando de cima, que é o da AWS, e o comando de baixo do BDC. Hoje, para fazer esse acesso, ele funciona no CIDS, mas é preciso, no caso da AWS, ter uma credencial, né, que esse acesso ele vai ser pago, e no caso do BDC precisa também ter um outro tipo de credencial que dá acesso às imagens. Vocês viram um pouco dessa credencial do BDC ontem, né, para acessar os serviços do BDC, que aqui seria aquele token, tá? Então, os dados eles precisam ter essa credencial para serem acessados. Então, esses são exemplos, é o mesmo comando, cdscube, ele está jogando o resultado dessa função numa variável, a gente começa a entrar, então, na linguagem R aí. O cdscube abre parênteses, fecha parênteses lá no final, tem alguns parâmetros que ficam separados aí por um símbolo de igual, tá? Onde a gente tem no lado direito o valor desse parâmetro. Então, a gente tem o source, onde o CIDS sabe e reconhece que o AWS tem um endereço web e ele vai, então, procurar a coleção S2L2A, que é o parâmetro collection, e assim por diante. Tá? Então, esses parâmetros a gente fornece para o CIDS para ele obter os recursos ou ter condições de obter esses recursos quando a gente precisar deles. Ok? Pode descer, Felipe. Então, hoje, o que eu vou pedir para vocês rodar aí vai ser esse comando, que é bem parecido com os de cima. O que vai mudar aí, então, basicamente, o parâmetro source, né? Que lá em cima estaria BDC, mas aqui vai ser o local. Tá? Então, a gente vai acessar esse local. Só para entender um pouco, aparecem novos parâmetros aí, principalmente esses 3 últimos. Tá? O local, a gente vai acessar aqui um diretório que é fornecido por esse comando chamado system file. O comando system file, ele pede para o R encontrar para a gente um diretório dentro do pacote, que é o parâmetro package ali, CIDS. Então, dentro do pacote CIDS que está instalado nessa seção, tem esse diretório, ele vai lá e fornece para a gente o endereço completo. O sistema vai lá e entrega, e ele pode ser lido. Tá? Então, se vocês colocarem isso como que o Felipe colocou aí, vocês vão ver o endereço completo que está na máquina. Então, o que ele faz? Dentro desse diretório aí, tem imagens, tá? E essas imagens têm um padrão no nome dos arquivos. E o que a gente faz? No padrão do nome, os campos são divididos pelo delimitador, que é esse parâmetro aí que tem um underline, né? E ele divide o nome do arquivo em algumas coisas. Algumas coisas não nos interessam, a gente não coloca nome para essas coisas, mas outras coisas no nome do arquivo nos interessam e são obrigatórios, que é a banda e a data. Ok? Então, ele extrai essas informações do nome do arquivo e a gente, então, obtém um cubo local. Tá? Pode continuar, Felipe. Já pode rodar esse comando, né? Tá, e aí o comando rodada, a gente consegue então obter algumas informações que ele coletou nesse diretório. O Felipe rodou aí o CIDS Timeline, que extrai quais são as datas que ele conseguiu encontrar nos arquivos que estão no diretório, tá?
ele nos fornece também, no caso de cubo de dados aí, se você passar o CITES BBox para um cubo de dados, ele fornece na projeção do cubo qual é o bounding box do dado que você tem. Tá? Esse dado é um dado bem pequeno, de exemplo que tem no CITES, só para a gente ter uma noção do que é esse cubo. Tá? Então, a gente vai rodar uma função chamada CITES-GetData para obter séries temporais agora. Então, essa função, ela pede um cubo, tá? Como um primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a latitude, o terceiro parâmetro a longitude, o terceiro a latitude. Tá? Essa longitude e essa latitude foi calculada para caber dentro daquele bounding box que vocês viram agora há pouco. Então, se vocês rodarem esse comando, vocês vão ver que tem uma setinha, e essa setinha é muito parecido com a igualdade, né? Ele atribui, é um comando, é um operador de atribuição, então o resultado do CITES-GetData vai para a variável chamada point. Então, é criado num ambiente, na memória, uma variável chamada point, e essa variável contém uma série temporal. Então, se a gente rodar a célula seguinte, o primeiro comando é mais para configurar a saída do output aí. Se vocês quiserem aumentar o tamanho, vocês podem alterar essa largura e a altura, tá? É 10 e 3 aí. Isso é só adaptar melhor para o ambiente de vocês. O plot, ele precisa de um parâmetro, que é o dado que você quer plotar, né, que é o point, que a gente criou ali em cima, e ele vai mostrar, então, os valores das séries temporais. Esse cubo, se vocês olharem lá na timeline, representa exatamente essa série que está aí. Tá? Então, ela tem uma série mais ou menos de 6 meses, e ela vai, se não me engano, de fevereiro a agosto. Tá? Então, ele vai plotar e tem essas 4 bandas aí, a B13, B14, B15 e B16. Tá? Essa é a cara desse ponto, nessas coordenadas para essas datas. Ok. Agora a gente vai rodar um comando que já tem uma variável criada dentro do pacote CITES. Essa variável chama-se pointmt6bands. O CITES ele vem junto com algumas variáveis dessas, né, que a gente chama de datasets, para justamente rodar exemplos. Então, se você carrega o CITES, essas variáveis de dados, elas já estão disponíveis. E isso é muito comum na linguagem R. Os pacotes, eles vêm com esses dados para poder fazer as demonstrações. Então, esse é um dos pontos. A gente tem um ponto do Mato Grosso, com 6 bandas, do produto Modes, que vai de 2000, no caso, esse vai de 2000 a 2017, se não me engano. Tá? Ele apresenta a trajetória desse ponto. Esse ponto está associado a uma latitude e uma longitude, está ali em cima no gráfico, o location. Tá? Então, você tem a latitude e a longitude desse ponto. Ele não está associado a nenhuma classe, por isso que aparece no class ali em cima. E você consegue ver, então, uma trajetória. Né? Esse ponto passou por mudanças. Ele era uma coisa inicialmente, passou por um processo de mudança, e daí ele meio que virou uma coisa mais periódica, né? Então, quem conhece, quem já trabalhou com séries temporais, consegue identificar o que é que são mais ou menos cada uma dessas fases aí, né? Observem que um ano aí, ele representa basicamente essas coisas que se repetem aí. Se você olhar mais para essa parte final da série temporal, tem subidas e descidas, que basicamente ali é mais ou menos um ano. Aquela largura de subidas e descidas compreende um ano. Então, aí tem 17 anos de dados. Né? Pode descer um pouco. Então, a gente viu uma série temporal. Agora, vamos entrar para o primeiro diagrama do CITES, do workflow, que é as amostras. Né? O que são as amostras? As amostras, assim, a gente viu acesso a uma série temporal, a um lat long. Só que se a gente vai fazer um trabalho de treinamento em machine learning, a gente precisa de um conjunto bem maior de amostras. Né? Então, a gente precisa ter um método para obter essas amostras em lote. Né? A gente não vai colocar a latitude e longitude um de cada vez. Então, o que é uma amostra? Uma amostra é uma localização no tempo e no espaço. Tá? Eu preciso fornecer
uma latitude, uma longitude, uma data de início e uma data de fim. Isso é uma localização no tempo e no espaço. E a gente precisa também fornecer para o treinamento uma classe, né, um rótulo, um label associado a essa localização. Então, eu digo o que é o que significa, né, para o nosso estudo, o nosso trabalho, o que é essa série temporal. Então, isso aí é livre assim, para as pessoas, depende muito da aplicação, né? Então, eu digo se isso é floresta, ou digo se isso é desmatamento, ou digo... Então, dependendo da aplicação, eu vou ter um conjunto de rótulos que vão ficar associados a essas séries temporais, tá? Então, isso seria uma amostra. Então, o que a gente tem é basicamente sei lá, um banco de dados, um arquivo CSV, com essas informações. Latitude, longitude, data inicial, data final e um rótulo. Tá? E a gente vai ver, então, como é que faz esse tipo de acesso. Então, agora a gente vai mudar o cubo de dados que a gente vai trabalhar. Esse cubo de dados é um exemplo que também tem no CIDS. Ele é um pedacinho do Modes, do produto Mode 13Q1, né? São os arquivos também, está ali sendo dado pelo System File ali no parâmetro DataD. Esse diretório tem esses arquivos e lá dentro tem bandas e datas, né? Então ele faz um parse no nome dos arquivos e coleta essas informações para montar então essas séries temporais, tá? Aí, esse cubo agora foi salvo na variável mode13q1 underline cube. Ok? E aí, agora a gente vai fazer um acesso, assim, vai extrair agora as séries temporais. Então, a gente tem esse arquivo CSV dentro do pacote seeds. Vocês estão vendo aí, novamente, o comando system.file. Esse comando ele extrai aquele endereço ali que está no começo de dentro do pacote seeds, que está instalado no sistema. Tá? Então, se você rodar esse comando, ele é apenas um path, né? um caminho para o arquivo que você está querendo chamar. Então, você pode passar o path direto também. Se você tem um path lá nos meus documentos, lá no seu computador, você já pode passar direto sem precisar chamar esse system file, né? Esse system file é mais para facilitar aonde você vai puxar esse arquivo lá do seeds. Porque cada máquina vai ter um path diferente, né? Então a gente usa esse system file para extrair o path completo. Ok. E agora a gente vai então passar para a função seeds_getData o cubo, que nem a gente fez lá no primeiro exemplo. Só que em vez de passar uma latitude e longitude, a gente vai passar um parâmetro chamado file, onde a gente passa esse caminho, né? Poderia ser outro caminho. E aí, uma vez que a gente roda e ele conclui a extração desses pontos, ele vai demorar alguns segundos para fazer isso, ele exibe essa mensagem: todos os pontos foram recuperados. Tá? Se isso aparecer para vocês, significa dizer que que está funcionando, que todos os pontos foram recuperados e está tudo certo. Ok? E aí a gente pode ver o que tem essa variável points, ela tem a mesma estrutura das outras que a gente viu ali em cima. Tá? Elas são séries temporais. A diferença agora é que essa tabela ela tem mais de uma série temporal. E a gente vê, então, isso aí. Ó. Cada linha dessa tabela é uma série temporal, é uma amostra. Né? A gente vê longitude, uma coluna de longitude, de latitude, de data inicial, start date, de end date e o label. Que isso aí representa o que eu falei para vocês do que é a amostra, né? E aí ele tem mais alguns metadados, como qual foi o cubo que você extraiu, então a série temporal, que fica na última coluna. Essa série temporal é a coluna que guarda as informações extraídas lá do cubo de dados, e é daí que saem os plots, né? Que a gente vê. Tá? E o que é esse CSV que a gente usou para gerar esse dado? O CSV ele é compreendido desses campos aí, de um ID, da longitude, da latitude, do start date, do end date e do label. Tá? Esse ID ele é numérico, inteiro,
A longitude e latitude é campo numérico. O start date e end date é um campo texto, tá? Nesse formato de data aí, ano, mês e dia. E aí tá aí exemplos, tá? Então, se você montar um arquivo que tem essas colunas, ID, longitude, latitude, start date, end date, label, com os valores embaixo de cada uma dessas colunas, separados por vírgula, né, que isso é o CSV, você consegue passar esse CSV para a função CITES-GetData. Ok? Então a gente tem esse objeto, né, que é um objeto com as séries temporais, e a gente viu que não é muito leve. Às vezes a gente está falando aí de uma ordem de centenas, às vezes até dezenas de milhares de pontos que a gente precisa recuperar. O que não é simples de se fazer, vai demorar um pouco, então a gente precisa salvar esses dados, né? Não fica recuperando sempre. Uma vez que a gente extrai esses pontos, a gente salva ele localmente para não precisar ter que acessar de novo a extração das séries temporais. Uma forma de fazer isso no R é usando os próprios comandos do R para salvar os objetos que a gente tem em memória. O primeiro deles é o save RDS, para salvar, você passa no primeiro parâmetro o objeto que você quer salvar, e no segundo parâmetro file ali, onde você quer salvar. Então, quando você roda essa função aí, no Kaggle, ele salva num local, se você clicar naquela setinha superior direita, ele vai abrir esse painel que o Felipe está mostrando, e lá no output, você consegue ver, então, exatamente o mesmo nome, example points, isso não tem no início do ambiente, quando você inicia a sessão, tá? E ele gera na hora, quando você clica aí para executar esse comando. Então, ele salva os pontos que você acabou de recuperar desse exemplo, tá? E ele fica com um arquivo com extensão RDS. E aí, esse arquivo com extensão RDS é um tipo bem conhecido dentro do R, né? Ele tem uma função de leitura para você ler, extrair esses dados que estão dentro do arquivo, e a saída da função readRDS vai para uma variável. Essa variável de saída, que é o examples point no caso aí, ela tem que ser igual à variável points. Então, se eu rodar um comando identical, que é para comparar as duas variáveis, no R tem um comando para saber se duas estruturas de dados são idênticas ou não. Eu tenho esse comando identical, e onde eu passo o primeiro parâmetro, a primeira variável, vírgula, o segundo parâmetro, a segunda variável. Ele tem que estar true. Tá? São duas coisas idênticas. Um veio primeiro da extração, o outro veio do arquivo, né? Ok. Agora a gente vai trabalhar com um conjunto um pouco maior de dados, tá? A gente estava vendo coisas aí mais rápidas para vocês verem como é que é o processo de extrair essas séries temporais. Então, como eu já falei para vocês, o CITES vem com alguns conjuntos, tá? Esse é um outro conjunto que tem dentro do CITES, que é samples, modes, 4 bandas, né, 4 bands, e que já vem no CITES, e ele tem um conjunto é porque ficou preto aí, mas ele tem um conjunto de 1.218 amostras, tá? São amostras do Mode 13Q1, né, do cubo do Mode 13Q1, e a gente consegue, então, agora, extrair dele algumas informações que a gente precisa saber. O que compõe esse conjunto, né? Quais são os labels que tem ali dentro? Então, o comando CITES labels, ele nos fornece, então, todos os labels, né, todos os rótulos, todas as classes de uso e cobertura que compõem as amostras dentro desse conjunto. Agora, se eu quero saber a quantidade de cada um dos labels que tem ali dentro, eu tenho um outro comando, que é o CITES labels summary, tá? Esse CITES label summary, você passa o conjunto de amostras, ele vai te dar uma tabelinha com a quantidade e a proporção de cada uma das amostras dentro desse conjunto. Então, a gente tem o Cerrado 379,
floresta 131, pasto 344 e soja, milho 364, tá? Outra coisa que também é armazenado aí é quais são os atributos, né? Quais são as bandas e índices das séries temporais que foram recuperadas e estão salvas, né, dentro desse objeto. Aí a gente consegue ver com o comando citsbands, ele vai dizer, então, olha, as séries temporais que tem aqui dentro tem NDVI, EVI, NIR e MIR, tá? Então, todas as séries temporais dentro de um objeto desse tem que ser homogêneo. Não pode ter uma amostra com NDVI e outra sem NDVI. Tá todo mundo igual. Todo mundo tem o mesmo conjunto de atributos, né, do cubo de origem, tá? E o que é esse objeto? Esse objeto, ele é que a gente chama de sits tibble, né? Tipo, ela é um tipo bem conhecido no R. Para quem já usa R já deve ter ouvido falar desse tibble, que é um data frame, né? Um objeto, uma tabela, que faz parte do conjunto de pacotes chamado Tidyverse. Então, por ele ser um tipo especial dessa tibble, você consegue, então, manipular esse objeto usando um pacote, por exemplo, como esse dplyr. Esse dplyr é um comando, é um pacote que, digamos assim, traz para o R uma noção muito parecida com um banco de dados, né, onde você faz comandos sobre uma base de dados e esses comandos modificam essa base de dados. No caso aí, ele está filtrando esses samples modes for bands, né, que é a variável que já vem um dataset que já tem no SIDS, e a gente passa como segundo parâmetro ali, que o label, que é uma coluna, se a gente for ver de novo lá no print, o label ele é uma coluna desse dataset, que é exatamente esse aí, ó, a coluna label. Tá? O que a gente está fazendo, então, naquele comandinho lá embaixo, é filtrando todos os labels que são iguais, aí o igual é esse símbolo igual, tá? É diferente de um igual só, é um parâmetro de atribuição, um operador de atribuição. O igual é um parâmetro um operador de comparação. E aí ele está fazendo comparar com essa string soycorn, né? Esse texto soycorn. Então, quando todos os labels que forem iguais a soycorn, ele vai retornar. E ele vai jogar isso aí, então, para a variável chamada soycorn. Tá? E se você mandar plotar o conteúdo dessa variável, então, se ele mostra para você agora um gráfico um pouco diferente dos outros, que é um gráfico das séries temporais, né, das bandas, para essa classe Soycorn. Tá? Então, para a banda NDVI, para a banda EVI, ele vai montar aí para você a saída de todas as séries temporais. No caso, aí são 364 amostras para essa classe. Então, todas as séries temporais estão aí dentro. São essas linhas em azul, né? Então, essa é a primeira parte, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que dá tempo de... Se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, que agora a Lorena vai apresentar, então, o que fazer com essas... Uma vez que você tem essas séries temporais, né, o que você precisa fazer com elas para poder obter uma avaliação, se a qualidade delas, a separabilidade das amostras, se o conjunto de bandas que você tem é adequado para separar essas classes, etc, etc. Então, se vocês tiverem alguma dúvida... Eu acho que o Albert já respondeu, Rolf. O Albert e a Karine então... estão respondendo aqui no chat. Ótimo. Então não sabia. Tá. Obrigado, aí a gente foi assim, mas se você quiser dar uma passada lá e ver se tem alguma coisa para você acrescentar. Tá. Tem aqui o Gustavo, tem algum parâmetro sobre o CITSCUB para salvar os cubos em uma pasta específica? Então, o CITSCUB, Gustavo, ele monta ele recupera os metadados sobre os arquivos, né? Ele não gera esses arquivos. Você precisa
ter as imagens em algum local, né? E o que ele faz é recuperar e montar um catálogo dessas imagens para montar o cubo, né? Então, você vai poder rodar os comandos do CITES em cima desse cubo. O Gustavo, de novo, se é possível usar um polígono dentro do GetData. É possível usar um shapefile, tá? Eu só mostrei o exemplo do CSV, mas tem shapefile também. Tem tanto shapefile por polígono como shapefile por ponto. Você consegue recuperar todos os pontos dentro de um polígono ou os pontos específicos que você já tem lá para coleta, né? Então, aí o CITES faz isso já. Interessante fazer um ponto de CITES para Python. Então, esse aí é um trabalho, vai ser um trabalho hercúleo, quem for fazer essa migração, né, essa implementação do CITES para Python. Mas é possível, sim. Já tem muitas coisas feitas em Python, vocês viram ontem. Mas o CITES, assim, ele é um sistema bem grande, né? Tem muita coisa. E eu acho que também tem essa questão da maturidade, né, Rolf? Vocês É, demoraram muito tempo para chegar nessa maturidade com o CITES. Então, sim. talvez agora seria a partir Estava de mais rápida, agora. né? Como vocês já camelaram muito para chegar até aqui, né? Eu Os acho que nossos erros seria. não serão repetidos, né? Sim, O pacote CITES está disponível para a versão... ele é desenvolvido nessa versão, Alex. Assim, o Evandro, que perguntou sobre a portabilidade para o Python, né? O Alex perguntou sobre se o CITES está disponível na versão 4. A gente desenvolve o CITES nessa versão, então, na verdade, a gente se preocupa em saber se as versões anteriores estão suportando ele, né? Então, a gente sempre faz esses testes aí. A versão do Kaggle, eu acho que é uma 3.8, se não me engano, 3.6, alguma coisa assim, né, Felipe? Isso, é 3.6, Rolf. 3.6. Então, ele está rodando pelo menos na 3.6. A 4.0.4, com certeza, é suportado, porque é nessa versão que a gente desenvolve o CITES, a última versão. Deu um erro para Marisa aqui, se desculpe. Ô, Rolf, tem uma pergunta no chat. Marisa, eu acho que você tem que rodar a primeira célula lá para instalar o CITES. Ok. Ela já resolveu para ela, ok. Rolf, tem uma pergunta no chat. Pergunta do chat. Deixa eu ver aqui. As amostras no arquivo CSV têm que incluir todo o período ou cada ponto. Pode ter... então, as amostras é o seguinte. Então, tem algumas limitações, né? A gente, quando vai fazer uma classificação, a gente não pega qualquer conjunto de amostras. A gente faz um planejamento antes, né? A gente, primeiro, define um calendário. Se o seu calendário vai começar em 1º de janeiro, se vai começar no calendário agrícola, você tem que entender um pouco da região que você vai trabalhar. Essa região provavelmente tem um calendário dela, acompanha o calendário de chuvas, né? Então você estabelece um calendário, né? Ele pode ser anual, pode ser semestral, pode ser bianual, então é variável a dimensão temporal. Mas uma vez estabelecido isso, você tem que fixar todas as amostras nesse calendário. Ele pode ser, por exemplo, se for anual, você pode começar em diversos anos, mas todo mundo tem que começar no mesmo período do ano, tá? E terminar no mesmo período do ano. Pode ser de diversos anos, mas você tem que fazer essa escolha. Então, se você vai trabalhar, uma classe ela tem um ciclo que é semestral, uma outra classe ela tem um ciclo que é, sei lá, uma cana que é de 1 ano e meio, 2 anos. Então, você vai ter que fazer 2 projetos, 2 planos e trabalhar os CITES independentemente, né, em cada um deles. Então, é assim que faz. E no final você tem que juntar o resultado, tá? É isso. Mais alguma pergunta que eu deixei de responder aqui? Tem a pergunta também do Gustavo, né? Aonde? Lá no Open? Isso, tá no QA. Question Tá, o Sil perguntou
O Rolf, as amostras do arquivo CSV tem que incluir todo... essa mesma que eu respondi agora no chat, né? Beleza. O Gustavo, se há o pacote reticulate dentro do R para portar para o Python. Sim, é possível integrar R para o workflow em Python. Sim, é verdade. Tem como integrar, tem como, inclusive o R faz isso, né? Então, o TensorFlow, que a gente usa no CITES, ele é feito em Python, né? Assim, é um Python sobre alguma coisa que foi compilada, né? Aí o R chama essa coisa. Então, tem essa comunicação entre Python e R já bem estabelecida. O Hugo pergunta se eu quiser criar um cubo com arquivos locais apenas para teste, eu devo usar o tipo cubo? Não, esse type cubo acho que é uma versão bem anterior que você tá. Você usa, não sei de onde você pegou esse type aí, mas é uma versão anterior do CITES que a gente já está na versão 0.11. Na 0.11, você usa source, dois pontos, e, entre aspas, local, tá? A gente decidiu chamar de source e chamar de local quando você tem arquivos locais. Isso, type local, não, é source igual a local, tá, Hugo? É isso. Então tá. Então essa primeira parte é mais para vocês terem uma noção do que é esses objetos de time series. Agora, o que fazer com esses objetos, né? A Lorena vai apresentar então a ferramenta que foi fruto do doutorado dela, que ela concluiu no INPE, e é usado muito importante, principalmente para grandes projetos como o do BDC, que a gente vai classificar biomas. Então a gente tem um conjunto muito grande de classes e a gente precisa desse tipo de ferramenta para fazer análise dessas classes, tá? Então, Lorena, a bola está com você aí. Bom dia.